Aos 17 anos, Gilla entrou para a Faculdade de Engenharia Mecânica, mas decidiu não seguir na profissão. Enquanto buscava colocar a cabeça em dia e trilhar um novo caminho, passou a fazer bolos. As primeiras receitas elaboradas na cozinha de casa careciam de aprimoramento e, para isso, ela investiu em cursos de confeitaria. Um dia percebeu que já estava produzindo lindos produtos e resolveu vendê-los. Deu certo. Em pouco tempo, a estudante de engenharia se tornou empreendedora e hoje manda bem à frente da confeitaria Baunilha Bordeaux. Meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos e eu sou confeiteira e administro a minha empresa de confeitaria. Então eu faço a parte burocrática, administrativa e também faço a parte de confeitaria principal. Eu acho a minha trajetória na confeitaria uma coisa meio estranha de se falar, né? Eu sempre tive um pouco de interesse sobre isso, sempre gostei de programas a respeito, e fazia alguns bolos que sempre davam errado, na verdade. Quando eu estava na minha adolescência, mas eu era uma estudante assim muito nerd, então todo mundo queria que eu fizesse uma engenharia ou uma medicina, e como eu gostava mais da área de exatas, eu acabei entrando na engenharia, que não me apeteceu, e depois de um tempo eu acabei saindo, tentei um cursinho que se tornou online por conta da pandemia, isso era 2020 já. E então eu comecei a fazer doces e bolos mais por hobby, e disso veio uma vontade de empreender nesse sentido. A minha família me apoiou muito e eu comecei a vender bolos. Minha primeira experiência profissional foi já empreendendo. Foi a primeira vez que eu trabalhei de verdade e foi a primeira vez, assim, primeira coisa profissional que eu fiz na minha vida. A engenharia, ela foi para mim um período que, assim, foi minha primeira entrada numa universidade, né? E eu não sabia, meus olhos brilhavam, assim, porque era uma coisa muito nova, eu tinha 17 anos quando eu entrei. E acabou que, sabe quando você se precipita numa decisão? Acho que foi muito isso que aconteceu quando eu entrei na faculdade. Eu me precipitei porque eu queria entrar logo, porque era o que todos os professores falavam, era o que toda a minha família falava. E eu vi que não era pra mim nem o curso, nem aquele momento para fazer uma faculdade, eu não estava preparada. E cai muito naquela coisa de saúde mental mesmo. Não era meu momento e não me fez bem. Então a saída foi muito por conta disso, foi mais para me cuidar. Eu saí, fiquei um tempo fora, e aí que eu decidi fazer cursinho, que não deu certo, e que eu optei pela confeitaria. De certa forma foi natural, mas assim, parece uma história que não se encaixa direito, mas pra mim foi tão natural que é o que faz sentido. A minha família sempre me apoiou, sempre tive muita sorte nesse sentido, porque o meu pai e a minha mãe sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Então eles me apoiaram na minha entrada na faculdade, me apoiaram quando eu optei por sair e me apoiam muito na minha empresa. Inclusive, hoje eu não tenho nenhum funcionário contratado, é a minha mãe e meu pai que me ajudam aqui na produção. Então eles fazem mais uma parte de auxiliar de confeitaria e eu faço mais todo o restante. Eu acho que eu sempre tive um viés empreendedor, na verdade. Eu sempre gostei de montar minha criança, assim, montar uma banquinha para vender alguma coisa por uns centavos, ou fazer isso. Eu sempre tive interesse. Mas eu não achava... Eu não sabia exatamente o nome daquilo, sabe? O que era empreender. Demorou um tempo para eu descobrir o que era exatamente o empreendedorismo. Mas eu sempre soube que eu não queria o tipo de emprego estável que todo dia acontece a mesma coisa. E sempre foi uma coisa que, adolescente, eu sempre falava, eu não quero isso. Não quero um emprego de escritório que todo dia eu faça a mesma coisa. Eu quero uma aventura, algo que todo dia tem uma coisa diferente, uma coisa a acrescentar assim, na vida que seja completamente diferente do dia anterior. E eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, porque
tem uma parte criativa, tem uma parte de marketing, tem uma parte de administração, tem várias nuances dele que você vai juntando, assim, e todo dia é diferente, todo dia é uma coisa nova, principalmente sendo confeiteira, que eu faço bolos diferentes, que vão para pessoas diferentes, então todo dia lidando com a realidade de pessoas diferentes, e fazendo alguma coisa para aquele momento especial da pessoa. Então acho que eu me encontrei muito no empreendedorismo e na confeitaria assim, mas acho que sempre tive uma pitadinha disso em mim. Eu acho que teve, para ter o surgimento da minha empresa, assim, de fato, acho que foi numa época que muitas pessoas optaram por empreender, que foi na pandemia, que surgiu muitas coisas, muitas pessoas fazendo coisas diferentes. Acho que pelo momento, assim, estava em casa, né, precisava de ganhar dinheiro e também de alguma coisa que motivasse, né, a vida. Foi um momento muito difícil, né, acho que quando a gente lembra, a gente até não parece real. Mas quando eu decidi começar a vender bolos, na verdade eu já queria montar uma empresa. Então não teve muito esse período informal, assim, de vender bolo para uma pessoa ali, uma pessoa aqui. Eu fiz muitos cursos, comecei a fazer bolos e eu falei, vou me meter nessa área, vou montar uma empresa disso. E assim, é óbvio que no início não é aquela coisa, né? A gente tem um pedido ali, outro aqui. Mas foi indo assim, foi se desenvolvendo, foi ganhando mais olhares e foi crescendo. Mas desde o início eu virei MEI, assim. Foi bem rápido para eu tirar o CNPJ. Eu não tinha dinheiro, né? Foi a primeira coisa quando eu comecei a empreender, foi a minha primeira experiência profissional. Então, como eu não tinha dinheiro, eu tive muito apoio financeiro também da minha família. Então eles me ajudaram comprando as primeiras coisas e tudo. E foi daí que começou a desandar. Mas foi um apoio financeiro familiar, desde o início. Eu acho que eu sempre tive uma aceitação positiva, mas a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo qual mercado a gente quer atingir. E nesse mercado, assim, principalmente dentro da confeitaria, ele não é exatamente só um mercado que você fala do dinheiro, assim, de quanto a pessoa vai pagar. Ele também é do que a pessoa aceita em relação ao artístico do seu trabalho. Então, até eu descobrir isso, assim, descobrir qual era a pontinha artística que eu queria trazer para o meu trabalho, assim, exatamente qual era o estilo de bolo que eu queria fazer. Demorou muito, assim, eu experimentei de tudo até achar o que eu queria fazer. E aí eu fui encontrando as pessoas que queriam pagar por aquele trabalho, mas principalmente ter aquela experiência diferenciada da confeitaria que eu ia oferecer. Abrir um espaço físico foi uma coisa que deu muito frio na barriga, porque na época eu ainda não sabia como ia ser quantidade de pedidos, como que ia ser atender as pessoas e ter realmente um lugar. Então demorou para ficar pronto o ateliê também. Primeiro foi só a cozinha, depois foi a parte de atendimento, em que eu entrego os pedidos. Mas deu muito frio na barriga naquilo de agora eu tenho um espaço, né? Agora a coisa é mais real. E se não der certo? Mas eu sempre tento manter muito assim, sempre tentei me manter muito positiva e confiar muito no meu trabalho. E ele foi crescendo, assim, até um ponto que o ateliê realmente se tornou não só, assim, uma coisa para melhorar o trabalho, mas, assim, imprescindível. Hoje a minha produção não caberia em casa, então o ateliê faz muito sentido na realidade. Eu escolhi trabalhar com bolos muito porque foi do primeiro curso que eu fiz. Nesse primeiro curso era um curso sobre bolos decorados em buttercream, que é o que eu faço. E eu me apaixonei muito, assim, eu me apaixonei porque eu achava ainda acho, que é uma parte da confeitaria tão completa, assim, que você experimenta tantas coisas. E eu acabei gostando muito desse curso e acabei me apaixonando muito por essa área específica. E fiz cursos de outras coisas depois, com o passar do tempo, mas continuei amando
bolos decorados. E aí, hoje eu não me vejo fazendo uma coisa diferente, assim. Acho que é o trabalho pra mim. Sobre essa questão de inserir o seu produto no mercado que vai pagar mais, eu acho que ela é é algo a se refletir tanto pelo lugar que você vive, quanto pela exatamente a experiência que você vai proporcionar, né? Então, assim, eu já conversei com confeiteiras de diferentes regiões do país e todas elas têm uma realidade assim, olha, isso aqui eu não consigo ultrapassar. Nesse sentido, meu bolo eu não posso cobrar mais do que isso porque o público daqui realmente não consome. Mas tem muitos lugares do Brasil, e eu acho que inclusive Brasília, que aceitam esse diferencial que você coloca e você pode cobrar por ele na confeitaria. Eu acho, assim, eu sempre penso isso, na verdade, que a confeitaria, principalmente quando você faz esse atendimento via WhatsApp, que é o atendimento que eu faço na maioria das vezes, é um atendimento que não parece que vai gerar a experiência toda que o cliente está esperando. Mas como eu faço essa experiência acontecer, né? Mesmo com um atendimento tão informal como no WhatsApp? Acho que pelo cuidado que você lida em relação ao que o cliente está desejando de decoração do bolo dele, também por sabores que não são, que misturam o tradicional com o diferenciado para o cliente ver no momento que ele está escolhendo o sabor do bolo dele, que não tem aquela coisa que ele achou que ia pedir, que ele vai pedir de um jeito diferente, com um toque a mais. E principalmente no momento da entrega. Então, assim, eu sempre achei muito importante ter embalagens que refletissem mais aquela experiência que a gente deseja mostrar, né? Que é quando você vai pegar o seu bolo, quando você vai pegar o seu produto, você quer que ele seja um presente, né? E se torne realmente uma memória especial. Então, eu acho que quando você vai criando esses passos, essas nuances da experiência, o seu produto vai agregando esse valor e você pode cobrar por ele. Eu acredito que esse mercado de bolos pequenos, ele não fez o mercado de bolos maiores ou de celebrações grandes acabar ou diminuir até. Eu acho que foi só um mercado novo que surgiu, de pequenas celebrações. Hoje, aqui no ateliê, trabalha eu, a minha mãe e meu pai me auxiliam e é só, eu não tenho funcionários, mas é uma ideia, assim, que eu quero amadurecer para contratar logo em breve. Principalmente porque agora eu estou administrando a empresa junto com a faculdade, então não fica tão simples fazer tudo, mas eu quero contratar uma pessoa em breve, assim, para ajudar na produção. Mas a gente tem se virado bem, eu e minha família. Quando a gente pensa assim na ajuda que precisa, eu acho que o atendimento realmente seria uma ajuda necessária, porque a gente gasta muito tempo, demanda muito tempo atender o cliente com aquele cuidado, né? Então acho que uma pessoa para atendimento seria algo a se pensar a curto prazo. O meu ateliê ele funciona como uma cozinha na parte de cima e a parte de baixo dele é só para retirada de produtos, para fazer aquele atendimento. Uma pessoa pode vir aqui encomendar um bolo, claro, mas é mais para fazer o atendimento do pós, assim, quando você entrega o produto, confere o pagamento, fala com o cliente, explica. Eu acho muito importante explicar de maneira bem detalhada como cuidar do seu bolo, né? Porque ele é algo especial, você tem que cuidar com carinho, então eu sempre explico, eu coloco na caixa, na embalagem, essas informações, mas eu também explico.
Então o ateliê serve mais para isso, para o cliente retirar esse pedido, para eu explicar como ele vai manusear e não vendo produtos à pronta entrega. Eu me identifico muito com essa ideia de trabalhar sob encomenda e só apenas isso, não vender doces à pronta entrega. Eu já tive algumas experiências, acho que não foi o suficiente para falar que eu odeio isso ainda, mas não é a minha maneira preferida de trabalhar. E também como eu priorizo o bolo, o doce personalizado, então ele, sob encomenda, é a melhor maneira de se trabalhar mesmo, né? Não tem como vender bolos decorados, personalizados à pronta entrega, não funciona. A gente lida mais ou menos, trabalha mais ou menos em torno de 20 a 25 bolos por semana, e entre bolos pequenos e bolos maiores, mas é em torno disso, assim, sem contar brigadeiros e outras coisas que não são o que a gente mais vende. Eu acho que o processo de se estabelecer, assim, para a loja ela realmente se firmar e ter sempre um aumento de clientes, ser sempre uma crescente, a quantidade de clientes que chega, demora um certo tempo. Eu não vejo que, embora o meu negócio seja novo, eu não vejo que ele está engateando mais, eu acho que ele já está se mantendo bem, mas acho que tem um bom fluxo de clientes que chegam, que vêm, que indicam, e muitos clientes bem fiéis, que sempre voltam, né? Mas eu acho que demora mais se alocar, assim, se firmar no mercado, demora mais do que parece, assim, é uma coisa que realmente, quando você vê o tempo passando, parece que você trabalhou muito, mas ainda não chegou lá. E eu acho que é sempre assim, você sempre vai trabalhando mais e quando chega onde você queria chegar, trabalha mais um pouco para chegar em outro patamar. Mas é isso. Eu acredito que o maior desafio de montar um negócio como esse é a paciência em atingir o público certo, o mercado que queira e valorize o que você vende. Então, assim, você não vai atingir de cara, não é uma coisa que vem rápido, mas passos devagar, assim, e você consegue atingir esse público. Quando você atinge, e funciona. O que eu fiz para construir a minha marca e também atrair os meus clientes foi sempre baseado muito em mídias sociais, né? Eu criei um Instagram para minha empresa, eu sempre alimento ele. É uma coisa que dá trabalho e é um pouco difícil, né, lidar com aquilo, mas é importante sempre manter e publicar, fazer publicações, postar os seus produtos. E criar um portfólio bonito, porque o Instagram hoje, eu acho que é a maneira que as pessoas veem de vitrine do seu produto. Então, se você deixa um Instagram bonito, bem apresentado, assim, colocando os seus bolos de pouco em pouco, você vai criando esse portfólio bonito que vai chamando a atenção, não por um bolo em si, mas pelo conjunto. Então, eu acredito que seja isso, um Instagram. Eu também uso o TikTok, não uso muito, mas tenho procurado postar mais por lá, porque ele também tem hoje uma grande visibilidade, as pessoas também pulam do TikTok pro Instagram e veem o seu portfólio no geral. Acredito que é a melhor maneira de criar uma marca assim consolidada, porque principalmente na confeitaria, o que faz a identidade da sua marca também são os seus bolos em conjunto, eles tendo uma identidade visual única, né? Então, acredito que isso. Eu acredito que esse mercado de bolos pequenos, ele não fez o mercado de bolos maiores ou de celebrações grandes acabar ou diminuir até. Eu acho que foi só um mercado novo que surgiu, de pequenas celebrações. Então, hoje, eu vejo muitas confeiteiras trabalhando com bolos até com poucas pessoas, bolo que serve até 30 pessoas, e muitas opções de festas pequenas, de modelos de celebrações que realmente são para pessoas pequenas. E outras confeiteiras decidiram
continuar a permanecer vendendo bolos para celebrações maiores. Em 2021, teve uma onda muito forte no Brasil dos bento cakes, são aqueles bolinhos de poucas fatias na marmita, e eles estouraram assim no país todo, e foi um momento que a minha empresa cresceu muito, muito rápido, porque eu fui uma das primeiras confeiteiras a fazer esse bolinho, principalmente aqui em Brasília. Então, como virou uma febre, isso fez a minha empresa crescer bastante, porque eu fazia e nem todo mundo fazia na época, então cresceu muito. Mas eu acho que depois dessa febre, assim, foi indo devagar, assim, voltou a crescer num ritmo mais natural, as coisas indo aos poucos e tudo. Tanto é que hoje eu nem vendo mais muitos desses bolinhos pequenos na marmitinha, não é mais o que eu mais vendo. Eu acho que esse ramo da confeitaria de bolos decorados, ele é um ramo, assim, que eu acho que tem espaço para todo mundo, primeiro, assim, porque tem sempre pessoas que têm visões diferentes e querem bolos diferentes. Então, ter várias confeiteiras que fazem cada um trabalho diferente é muito importante para os clientes poderem decidir o que mais agrada a eles. Mas eu acho que é, sim, um ramo difícil. Acho que no sentido de achar exatamente qual a sua ideia dentro dele, de ser diferente, não fazer mais do mesmo. E também eu acho que a confeitaria em si, ela é um trabalho que as pessoas desvalorizam muito, mas tem tantas particularidades na produção de cada coisa que faz ela muito complexa. Não vou dizer necessariamente difícil, mas complexa, assim, um trabalho complexo. Eu acho que a maior dica que eu dou para quem está começando no ramo da confeitaria no geral é descobrir qual é o tipo de produto específico que você quer fazer. Então, se você quer mexer com chocolates, que tipo de chocolate você quer mexer? Você quer mexer com chocolate pintado à mão, que seja artístico? Você quer mexer com chocolate que vai ser mais simples, que mais pessoas vão comprar? Você quer mexer com bolos caseiros? Você quer mexer com bolos decorados? Se forem decorados, que tipo de decoração você quer oferecer? E não só ir direto na que você acha mais interessante, mas passar por todas elas, experimentar várias ideias daquele produto que você quer oferecer, até achar o que você tem a habilidade necessária para produzir, mas também que brilhe os seus olhos quando você vai produzir. Porque quando você está empreendendo, uma parte muito importante é que você realmente goste, você valorize o que você está fazendo. Porque só assim o cliente vai se sentir valorizado também. Então, você valoriza e automaticamente você passa o seu carinho, o seu amor pro que você está vendendo. E aquela coisa da experiência. A experiência se torna muito mais única, muito mais memorável para quem compra. Eu acho que meu conselho para quem deseja empreender, primeiro, decidir com muito cuidado qual a área que você quer exercer. Saber o seu diferencial, qual vai ser o diferencial que você quer colocar. Talvez você não consiga colocar ele logo de início, mas qual o diferencial que você quer no futuro que o seu negócio tenha. E, nossa, querer assim demais, porque é muito desafiador. Todo dia tem um desafio diferente, todo dia é uma batalha nova, mas é muito recompensador no final. Então, acho que é isso.